E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todas as minhas atividades do primeiro bimestre da disciplina de Técnicas de Representação e Plástica. Na faculdade em que eu faço, o semestre ele é dividido em primeiro bimestre e segundo bimestre. Todas essas atividades que eu vou mostrar são do primeiro bimestre. A nossa primeira aula foi sobre o estudo das texturas e representações gráficas em arquitetura. A gente aprende no curso a caligrafia do arquiteto. Tem todo um jeito bem particular da gente fazer a escrita, para quando alguém bater o olho no nosso projeto ou em qualquer coisa que a gente faça escrita, as pessoas saibam que foi feita por um arquiteto. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade com essa parte, porque eu particularmente eu não acho uma letra bonita. Então eu tive que aprender a deixar minha letra, entre aspas, um pouco mais feia. E eu tenho tido essa dificuldade. Mas treinando a gente consegue aos poucos desenvolver isso. Então, no trabalho que o professor passou, consistia em treinarmos mesmo a escrita. Eu vou mostrar para vocês como que ficou a minha atividade. Eu tô tapando aqui o cabeçalho para não aparecer os meus dados. Então, na primeira proposta que ele passou, nós deveríamos fazer a escrita do alfabeto várias vezes e dos numerais, para que a gente pudesse treinar a escrita de arquiteto. E as outras disciplinas também cobram essa escrita em tudo que a gente for entregar e tiver que ser feito ou não. Então, é uma exigência. A segunda atividade foi de estudos das texturas e das representações gráficas. No decorrer, né, da aula, o professor foi explicando o que eram os tipos de textura, a utilização, deu alguns exemplos, como vocês podem ver. Não vou passar tudo, não. Deu alguns exemplos feitos à mão, outros no computador, alguns efeitos reais. Aqui nós temos exemplo de piso, aqui de madeiras, aqui exemplos variados, vegetação, o exemplo da vegetação com vista superior, a vegetação e elevação, a representação das texturas nos ambientes. Aí ele deu um exemplo de fachada, né, de uma forma computacional, enfim. Depois que ele deu essa aula, ele passou pra gente um exercício para representar 18 tipos de texturas desenhadas à mão. Nós poderíamos fazer as mesmas que ele passou pra gente nos slides, e também poderia pesquisar outros tipos de texturas. Eu acho que uma ou outra que ele passou no slide, e preferi também pesquisar a maioria. Agora eu vou mostrar para vocês. Bom, essas aqui são as texturas que eu escolhi fazer. Eu fiz a tijolinho, mármore Carrara, a dos azulejos, madeira, cimento queimado, a telha. Eu fiz as árvores, aí eu fiz até uma brincadeira aqui, que eu fiz uma árvore na mesma direção da outra. Aí ficaram brincando falando que eu fiz uma árvore escondida atrás da outra. Mas tentei fazer esse jogo bem sutil de imagem. Eu sempre gostei de desenhar, mas dessa forma mais técnica, eu não tinha esse hábito. Eu sempre gostei muito de desenhar animes, personagens animados, então esse tem sido um desafio. E eu também sempre gostei de deixar os desenhos em preto e branco, então estou precisando aprender a pintar. Aqui eu fiz a textura de papel de parede, aqui blocos de concreto, aqui eu fiz madeira novamente, só que aqui eu fiz os ripados. Aqui eu fiz metal, aqui grama, aí outro exemplo de árvore. Eu fiz a vegetação vista de cima, pedras, vidro. O vidro foi a que eu menos gostei. Eu achei que eu não consegui dar o efeito que eu queria, mas para a primeira atividade eu acho que tá bom. Eu já dei até uma melhoradinha, mas eu sigo treinando para cada vez melhorar mais. Aí aqui eu fiz a vegetação. Aqui eu errei na hora de desenhar, eu tentei acertar, acabou ficando esse negócio meio estranho. Mas enfim, para fazer tudo de novo é complicado, porque é muita coisa que a gente tem para fazer. E aqui é o taco. E no geral ficou assim. Eu gostei bastante dessa atividade. Eu fiquei surpresa até, porque eu achei que ficaria pior. Tem coisas a ajustar, mas pra primeira, né, eu nunca fiz nenhuma atividade de textura e eu achei que ficou bem bacana. Tem um cachorro que resolveu agora latir pra atrapalhar o vídeo. Agora eu vou pra próxima atividade. A outra atividade que o professor passou nesse período foi de introdução à perspectiva. E adianto para vocês que é bem introdutório mesmo, porque nós vamos ter uma disciplina específica sobre perspectiva. Na disciplina de técnicas de representação em plástica, o professor explica mais de forma breve, faz uma pequena introdução mesmo. Aí ele foi explicando o que é perspectiva, linha do horizonte, ponto de fuga, deu vários exemplos de fotos reais, exemplos de desenhos, e foi exemplificando no decorrer da aula. Ele explicou que pode ter mais de um ponto de fuga, foi até uma pergunta que eu fiz para ele durante a aula, aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de desenho com 2 pontos de fuga, enfim. É uma aula que eu gosto bastante, a aula de técnica de representação em plástica, porque a gente desenha, eu gosto muito de desenhar, e é algo que relaxa. Em meio ao estresse de várias outras disciplinas que a gente faz, é um momento que eu acho bacana. Eu costumo tentar me dedicar até um pouco mais na parte do desenho, porque é algo que eu sei que vai me fazer relaxar e desestressar das outras disciplinas. Na atividade que ele passou,
nós deveríamos desenvolver uma perspectiva de uma paisagem com 1 ou 2 pontos de fuga, usando a imaginação. Na minha proposta, eu tentei colocar no desenho vários elementos que eu lembrava de locais daqui da minha cidade e que eu gostava e transferi aqui pro desenho. Então, eu fiz a parte de uma praia que tem aqui que eu gosto muito. Fiz esse cercadinho de madeira, que eu também acho bem bacana, que é muito comum ter nas nossas praias. Fiz a calçada com acessibilidade. Poderia até ter ficado melhor a questão da distância, mas pro primeiro desenho, e eu não encontrei exemplos para fazer a calçada de acessibilidade em perspectiva. Então, precisei ficar treinando até chegar nesse resultado. Cheguei nesse, poderia ficar melhor, mas assim, a gente vai aprendendo. Fiz esses prédios um pouco mais antigos, né, com tijolinhos. Também escolhi utilizar as texturas que o professor ensinou, né, tentar colocar em prática, inserir no desenho, a parte de grama, árvore no fundo. Aqui tem os coqueiros. Já esses outros 2 prédios eu tentei fazer de forma um pouco mais moderna. Eu até errei aqui um pouco a medida, mas como o desenho já estava adiantado, eu acabei deixando assim mesmo, porque eu fui perceber isso depois que já estava tudo colorido praticamente, e para voltar no final, refazer tudo por causa de alguns detalhes, eu acho bem complicado. Mas são aprendizados que ficam. Aí esses prédios eu me inspirei, né, olhei alguns exemplos no Google e tentei fazer dessa forma. Ficou um pouquinho torto, mas pro meu primeiro prédio eu gostei bastante. Fiz essa parte de vegetação, né, fiz a parte de árvore no condomínio. Aqui a parte de vidro, né, o muro de vidro. Aqui nessa calçada desse lado também tem acessibilidade. Desenhei faixa de pedestres. Aqui, não sei se vai dar pra ler, tentei fazer um efeito de nuvens no céu. Assim, pra primeira vez achei que ficou bem bacana. E ficou assim a versão final do desenho de perspectiva. Achei que ficou bem interessante. E aquela coisa, a gente só consegue melhorar treinando bastante. Então venho treinando, desenhando, pesquiso bastante coisa. Já venho aprendendo a mexer no SketchUp, no Viscom, AutoCAD e outros programas. Porque além do desenho, a gente também aprende a mexer com os programas, mas eu entendo por que eles cobram tanto essa questão de desenho. Porque às vezes a gente quer exemplificar alguma coisa para o cliente, nós até vamos valorizar o nosso trabalho. Se a gente conseguir pegar um papel, uma folha, exemplificar ali na hora, à mão. Eu acho que isso enriquece muito o nosso trabalho e passa confiança. Agora eu vou para a próxima atividade. A próxima atividade que a gente fez na disciplina de técnicas de representação em plástica foi de luz e sombra. No decorrer da aula, o professor foi explicando a importância das sombras no desenho à mão livre, as impressões que ele dá, a questão de enquadramento do papel, o uso de texturas, linhas, planos, e foi dando vários exemplos de como que a gente pode representar as sombras, utilizando pontos mais claros, mais escuros, dando a ideia de uma intensidade maior, de uma sombra mais projetada, e, enfim, a questão da altura. Ele foi dando vários exemplos, né, para que a gente pudesse compreender como que funciona a questão das sombras. Aqui ele deu um exemplo do uso das sombras, utilizando o circulismo para fazer, por exemplo, o desenho de uma pessoa, para fazer os efeitos do cabelo. Tem o pontilhismo, que a gente também consegue fazer sombras utilizando pontilhismo. E logo após ele pediu que nós exercitássemos o desenho de sombras. E ele colocou como condição que não poderíamos utilizar régua, teria que ser tudo feito à mão. Aí o primeiro desenho que nós deveríamos fazer é esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. E em cada um desses desenhos que a gente fosse fazer, nós deveríamos escolher um tipo de técnica. Poderia em um utilizar o pontilhismo, em outro o circulismo, em outro a achura, em outro o sombreamento. Então, em cada desenho que a gente fizesse, deveríamos utilizar um exemplo. Essa atividade eu não vou ter ela completa, porque eu tô tendo que refazer ela aqui. Então, vou mostrar só 2 desenhos, né? E os outros eu não terminei, porque eu deixei cair café na minha folha e tive que refazer. Mas já dá pra ter uma noção. Olha, esse é o que eu já fiz. Percebam que dá pra perceber que foi feita à mão. A minha mão tremeu um pouco na hora de fazer os traçados. O tamanho não ficou tão proporcional, dá pra ver milimetricamente algumas diferenças. Aqui eu fiz a técnica de sombreamento. Aí aqui essa parte da sombra mais escura, aqui um pouquinho mais claro. O segundo desenho eu comecei a fazer. Aí eu tô utilizando a técnica do circulismo. Comecei a pintar aqui a sombra, tenho que terminar. E os outros eu não fiz ainda, porque, como eu disse, eu tô tendo que refazer. Mas essa atividade é bem tranquila, foi uma das mais fáceis que ele passou. E eu gostei bastante de fazer também. Sombra é uma técnica que eu não domino e tô aprendendo também. Depois da aula eu comecei a pesquisar bastante, comecei a treinar mais. E é isso. E por fim, agora eu vou pro último slide de atividade desse bimestre. Bom, a última parte que nós vimos de atividades desse primeiro bimestre, lembrando que, como eu disse, onde eu faço o meu curso de arquitetura, a faculdade divide o semestre em primeiro bimestre e segundo bimestre. Aqui eu tô mostrando para vocês todas as atividades do primeiro bimestre de técnicas de representação em plástica. A última atividade bimestral foi sobre a teoria da cor. Aí o professor foi explicando o que é a cor,
os efeitos que ela pode proporcionar na psicologia humana. Ele explicou a noção de cores quentes, frias, leves, pesadas, calmantes. E foi dando vários exemplos pra gente. Deu exemplos de locais, de pinturas, né? Tem esse... Pra falar a verdade, eu não gostei de nenhum dos dois exemplos que ele utilizou como exemplo, que eu achei o vermelho muito forte e o outro eu achei o azul também muito forte. Mas é mais por uma questão de gosto, né? Mas ele usou só pra exemplificar mesmo. Aí ele falou das cores primárias, das cores secundárias. Engraçado que esse slide aqui, esse vermelho, ele fala que é vermelho, mas eu não consigo enxergar vermelho. Eu enxergo rosa. Mas enfim, pra mim não tá vermelho. Aí ele explicou as cores secundárias, qual cor que dá fazendo a junção de uma ou de outra, azul com vermelho dá roxo, azul com amarelo verde, amarelo com vermelho laranja. Ele explicou um pouco das propriedades da cor, tom, valor, intensidade, e após isso ele propôs a prática. Qual que foi a proposta do professor? Criar um desenho geométrico, abstrato ou figurativo, utilizando cores secundárias ou subtrativas, podendo variar os tons em prancha. Aí eu perguntei pra ele se eu poderia fazer os três juntos, fazer como se fosse uma tela mesmo, uma obra de arte. Aí ele falou que poderia. Eu gosto de utilizar esses momentos para poder exercitar um pouco da criatividade. Então eu fiz as formas geométricas exigidas, né? E também acrescentei outros elementos. Aí eu vou mostrar para vocês agora. Então, como eu disse, a exigência da atividade era ter as formas geométricas. Aí eu perguntei para o professor se eu poderia fazer de uma forma um pouco mais criativa e ele liberou. Então eu resolvi fazer dessa forma, inspirada num grafismo africano. Aqui eu fiz o desenho de um baobá, né, que é considerado uma árvore sagrada para os povos africanos, a árvore da vida. Aqui fiz o grafismo. Percebam que o grafismo ele vai seguindo uma ordem grupal, né. Eu me inspirei para fazer esse desenho em um provérbio africano que fala: se quiser chegar primeiro, vá sozinho, se quiser chegar longe, vá em grupo. E aqui, esses grafismos representam um grupo, e aqui como se fosse o ponto de chegada. E aqui, esse outro desenho, ele representa também uma pessoa, porém, perceba a diferença dela no ponto de chegada. Fazendo referência a essa frase, a pessoa que prefere fazer sua caminhada sozinho, ela não tem uma rede de apoio, não tem ninguém para estar ao seu lado, para dividir os problemas, as dificuldades. Então você pode até chegar em primeiro, mas você chega esgotado. Você começa grande, começa muito empolgado, muito entusiasmado, mas sem você ter ninguém para dividir as suas angústias, os seus problemas, você acaba se destruindo, se esgotando. Então, nesse desenho, eu busquei fazer essa brincadeira com essa frase, e aqui eu coloquei essas duas formas geométricas também meio que perdida, só que essas duas remetem a uma outra frase que tem, eu acho que é no livro Alice no País das no filme Alice no País das Maravilhas. Eu não tenho certeza, mas é uma frase que diz assim: para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então esses dois aqui estão os mais perdidos, que não sabem para onde ir. Aí ficou assim o desenho. Tentei fazer um desenho mais profundo, com significado. Pra mim eu achei bacana, mas pra algumas pessoas pode ser também que não tem nada a ver. Podem falar, viajo na maionese. Mas o legal do desenho artístico é isso, que a gente toca as pessoas de formas distintas, né? E aqui eu achei que já deu uma melhorada a minha pintura. Eu tentei fazer o efeito de amarelo em degradê, né, remetendo ao pôr do sol africano. Mas enfim, é isso. Essas foram as primeiras atividades. Essas foram as atividades que eu fiz no primeiro semestre da disciplina de técnica de apresentação em plástica. E é isso. Terminando o segundo bimestre, finalizando o semestre, né? Eu vim mostrar pra vocês também as outras atividades, como que foi minha evolução. E vou aos poucos tentar postar algumas coisas do meu curso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima.